Olá, amiga ou amigo. É bom estar aqui mais uma semana para juntos vermos mais um pouco da Palavra de Deus, especialmente sobre este assunto tão importante que é o descanso, especialmente porque ele nos vem através de Jesus e da nossa relação com Ele. Eu desafio-te a partilhares com os teus amigos o link da Rádio Tranquilidade ou os links dos nossos canais, quer do YouTube, quer do Facebook, 2 minutos com Ele, onde poderás ver não só esta lição, mas também outros apontamentos. Faz também gosto nesses canais, pois assim ajudarás outros a conhecerem um pouco mais da Palavra de Deus. Na semana passada, na segunda parte da história de José e dos seus irmãos, vimos a importância do perdão e de a pessoa se sentir perdoada para o seu bem-estar emocional e físico. Esta semana iremos ver a importância do perdão no restabelecimento físico. E quando digo restabelecimento físico, estou a falar de cura, através de 2 episódios bíblicos de cura, um de um paralítico, outro de uma pessoa com depressão. O texto base da nossa lição mostra-nos a certeza do salmista, a fé que ele tinha no Senhor para o seu restabelecimento. Diz o Salmo 27 e o verso 1. O Senhor é a minha luz e salvação. De quem poderei ter medo? O Senhor defende a minha vida. Quem me poderá assustar? Esta confiança do salmista não existe em todas as pessoas e ela, ou a falta dela, está presente nos exemplos que nós iremos ver na nossa lição. O primeiro exemplo fala-nos de alguém que estava doente fisicamente e que, por assim dizer, tinha perdido a esperança de algum dia vir a ser curado. Ele sabia que havia alguém que o poderia curar, mas o seu estado de espírito impedia-o de procurar essa ajuda. A questão prendia-se com a avaliação que ele fazia de si mesmo e se merecia ou não essa cura. Aquele homem questionava-se sobre se merecia a cura, como eu dizia há pouco, ou se merecia continuar naquele estado como resultado do seu modo de vida anterior. A situação em que se encontrava provavelmente seria resultado daquilo que ele tinha comido ou bebido, ou das drogas que tinha ingerido, ou do peso extra, ou um castigo por um pecado secreto. Serão estes pecados antigos ou pecados também dos nossos tempos? Ele encontrava-se num estado de tal prostração que são os seus amigos que têm de o levar ao médico. Marcos relata este episódio no capítulo 2 do seu Evangelho. Os versos 3 e 4 dizem, o verso 3, quando trouxeram um paralítico transportado por 4 homens. E depois continua no verso 4, porém, como eles não conseguiam levá-lo até junto de Jesus, por causa da multidão, subiram ao telhado. Fizeram uma abertura mesmo por cima do lugar onde Jesus estava e desceram o paralítico deitado na sua enxerga. A maioria dos moradores de Cafarnaum conhecia aquele homem. Muitos conheciam-no desde o tempo em que ele não era doente, que ele não estava paralítico. Muitos deles atribuíam a sua doença a um castigo como resultado do seu modo de vida. E ele sabia disso. Mas pelos vistos havia pelo menos 4 dos seus amigos que não viam isso e por isso o levam a Jesus para ser curado. Jesus pressente isso no modo como os presentes naquela casa olham para o homem que é descido do telhado. Jesus pressente isso na vergonha que aquele homem sente ao estar na presença daquelas pessoas que o julgam. Por isso, ele vai direto ao ponto. Diz o verso 5 deste mesmo capítulo 2, quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao doente, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem sentia que os seus pecados faziam separação entre si e Deus. Aquele homem, de ser tão duramente julgado pelos seus concidadãos, sente-se merecedor do que lhe tinha acontecido. Provavelmente, na sua tristeza, ele não se lembra do texto base da nossa lição e, por isso, tenha perdido toda a esperança do perdão divino. É por isso que Jesus vai diretamente à raiz do sofrimento daquele homem e lhe oferece primeiro o perdão, ou seja, a cura espiritual, antes de lhe oferecer a cura física. Do mesmo modo que Jesus fez com aquele homem, Deus quer curar-nos primeiro interiormente.
quer estabelecer em nós a certeza do seu amor, quer dar-nos a certeza que nos ama e que o restabelecimento virá, mesmo que seja só após a manhã da ressurreição. Num destes posts que se vê no Facebook, alguém escreveu que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. A história que vimos dá alguma razão a isso e a história que vamos ver a seguir também, pois é uma mistura dos dois. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas por ano. A depressão afeta todo tipo de pessoas, que sejam cristãs ou não, especialmente após um acontecimento traumático. No livro de Salmos encontramos muitas vezes o isolamento e a angústia de Davi ao ser perseguido, quer por Saul ou pelo seu filho, e ele, um homem que tinha grande confiança em Deus, ele sente esta depressão. É isto que está por trás da história de Elias, após o seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo e a posterior fuga com medo de Jezabel. Vamos ver a descrição que vem em 1 de Reis, no capítulo 19 e no versículo 4. Diz: seguiu pelo deserto durante um dia inteiro, até que finalmente se sentou debaixo de uma árvore e ali sentiu vontade de morrer. Dirigiu-se a Deus em oração e disse: basta, Senhor, tira-me a vida, pois não valho mais do que os meus antepassados. As 24 horas anteriores tinham sido extenuantes para Elias. Ele tinha desafiado os profetas de Baal a provarem quem era o verdadeiro Deus. Ele tinha participado depois na sua destruição. Ainda antes dessa destruição, ele tinha confrontado o rei e o povo sobre a escolha do verdadeiro Deus, e agora ele era perseguido e ameaçado de morte pela rainha Jezabel. Isto faz com que Elias tenha medo. Isso faz com que Elias fuja. Isso faz com que Elias se esconda. O mesmo pode acontecer connosco ao viver um acontecimento traumático. Uns fogem para o frigorífico, outros enterram-se na cama, outros procuram um relacionamento atrás do outro, outros atolam-se em trabalho, tentando a todo custo fugir daquela coisa a que não damos nome e que está a esgotar a alegria de viver e o verdadeiro repouso. O que acontece muitas vezes, amigo, é que acabamos por descobrir que essas coisas apenas mascaram o problema e elas não o resolvem e às vezes ainda o pioram. Ao parar, após aquela fuga precipitada, Elias tem um momento de reflexão. Ele percebe que está a deixar de contribuir para o que poderia ser a reforma do povo de Israel. Percebe que desapontou os que precisavam dele. Vê-se como de facto é, como diz no final do verso que vimos atrás, o final do verso 4 do capítulo 19, pois não valho mais do que os meus antepassados. Pois sou, por outras palavras, pois sou igual aos outros, pois sou tão fraco quanto os outros que condenei. Por isso, mereço morrer. Mas sabes, Deus não olha para Elias com os mesmos olhos que ele olhava para ele. Deus não olha para cada um de nós com os nossos próprios olhos. Deus olha para o ser humano nestas circunstâncias com os olhos do nadador salvador que vê a luta daquele a quem tenta salvar e que muitas vezes se debate com o nadador. O nadador salvador tem muitas vezes que deixar que a vítima se esgote para realizar o salvamento. Por isso Deus deixa Elias continuar a fugir. Corre, Elias, corre! Depois de Elias ter caminhado ou corrido durante 40 dias, Deus reorienta a corrida de Elias. Deus mostra-se a Elias numa voz mansa e delicada, do mesmo modo que Jesus se mostra ao ser humano através dos evangelhos. Do mesmo modo, ou no mesmo tom de voz que Jesus utilizou para com o paralítico ao dizer-lhe: meu filho, os teus pecados te são perdoados. Deus sabia que dias melhores estavam diante de Elias. A cura viria para ele na medida em que ele aprendesse a regular a sua vida pelos ritmos de Deus e aceitar o seu repouso. Havia trabalho a fazer. Há trabalho a fazer. Temos o mesmo Deus de Elias, temos o mesmo Jesus que perdoou e curou aquele paralítico. O mesmo
que faz promessas como as que temos em Salmos no capítulo 34 e no verso 18, onde o Senhor diz: o Senhor atende o clamor dos justos e livra-os de todas as suas angústias. Ou ainda o verso seguinte, o verso 19, onde o Senhor diz: o Senhor está perto dos que perderam a coragem. Ele salva aqueles que já não têm esperança. Que certeza para cada um de nós, que certeza para ti, que certeza para mim. Ellen White, uma escritora cristã, no livro Mensagens Escolhidas, no volume 2, nas páginas 242 e 243, diz: continuem a olhar para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, apoderando-se da força de Deus, quer tenham quaisquer manifestos sentimentos, quer não. Avancem resolutos, como se cada uma das orações feitas tivesse sido acolhida pelo trono de Deus e atendida por aquele cujas promessas não falham jamais. Prossigam no caminho, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, mesmo quando oprimidos por uma sensação de peso e de tristeza. Digo-vos, como alguém que sabe que virá a luz, a alegria será o nosso quinhão e as névoas e nuvens serão repelidas. E passamos do poder opressor das sombras e das trevas para a clara luz da sua presença. Sim, todos nós já tivemos, ou temos, ou teremos momentos menos bons na nossa vida, onde já fomos assaltados pela culpa e pelo medo. Lembremos-nos que está à nossa disposição o mesmo Deus, o mesmo Jesus que curou estes dois personagens e que nos pode também curar a cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa maneira de ser, Tu conheces a nossa vida do dia a dia, Tu conheces o nosso passado, Tu conheces o nosso presente, Tu conheces o nosso futuro, Tu conheces aquilo que nos angustia, Tu conheces aquilo que nos dá alegria. Por isso, querido Pai, depositamos cada amigo que me vê, cada amigo que ouve estes pensamentos, depositamos cada um e a mim próprio em Tuas mãos, para que Tu sejas aquele que guia os nossos passos e nos conduz ao restabelecimento, ao verdadeiro restabelecimento que só vem através de Ti e do Teu Filho Jesus, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Dá-nos a Tua paz, cuida de nós, Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar contigo, foi bom ter recapitulado esta lição contigo e a semana que vem nós vamos ver um novo tema, os ritmos do repouso. Que o Senhor te possa abençoar e que o Senhor te possa ajudar durante esta semana e nunca te esqueças, confia no Senhor, pois Ele está sempre ao teu lado. Um abraço e até para a semana.